Fala, trader! Wesley Santos aqui. Galera, no vídeo de hoje eu vou provar para vocês que o melhor indicador para se operar day trade é o volume. Então, desde já, galera, eu já peço a vocês, deixa aquele like para fortalecer, se inscreve no canal e vamos para o vídeo. Galera, por que eu estou falando isso? Porque o volume ele vai confirmar toda e qualquer operação que você for fazer. Beleza? Para provar isso a vocês, que o melhor indicador para se operar day trade com confirmação é o volume, eu trouxe para vocês aqui três indicadores, que na verdade são apenas dois. Aqui é o volume financeiro, eu coloquei ele aqui sem regra de coloração nenhuma, volume financeiro normal, barra verde é volume de alta, barra vermelha é volume de queda. E eu coloquei aqui também outro volume financeiro aqui abaixo, só que com a regra de coloração é onde mostra os volumes financeiros. Quando está vermelha, tem muito volume, laranja, volume elevado, e branca e azul, baixo volume, amarelo, volume médio. E eu tenho o principal, que é o nosso indicador Fênix. Lembrando que se você tiver interesse, depois que acabar de assistir essa aula, em testar, é só me chamar no WhatsApp ou no Telegram, que tem teste dessa versão aqui do nosso indicador por 3 dias, para você poder colocar no seu gráfico e fazer suas operações. Então vamos lá, galera. Por que eu vou provar para vocês que o indicador de volume ele pode melhorar 100% do seu operacional? Vamos lá. O preço aqui, galera, ó, ele está subindo, beleza? Na prática, um volume crescente, o preço tem que estar subindo, está com volume crescente. Só que o que é que o volume aqui vai mostrar para a gente? Ele vai antecipar determinadas reversões, ou pelo menos correções. Aqui no meu volume Fênix, ó, eu dei um zoom aqui, mas eu acho que dá para ver. O volume, o preço, ele está subindo, e o volume ele está diminuindo, ó, perdendo força, perdendo frequência. Barras compradoras, ó, estão subindo e o nosso volume lá, Fênix, está diminuindo. E no nosso volume aqui normal, que tem disponível para todo mundo aí, ele vai mostrar o quê, ó? Barra de queda, candle de queda, com volume menor do que os volumes de compra. Então, aqui só foi um candle de correção, continua o movimento. Barrazinha grande, ó, um volume grande entrando. E candle seguinte com o volume de queda menor, beleza? E aqui o preço continua subindo. Aqui está no movimento altista ideal, né? Mostrado aqui nesse volume aqui, no volume financeiro. Quando existem candles de queda, o volume fica pequeno. Quando existem candles de alta, o volume está maior do que os candles de queda. Então, isso aqui é uma tendência saudável. Só que nos nossos indicadores aqui, Fênix, está mostrando aqui, ó, no volume, que o volume ele está perdendo força, mesmo dentro dessa tendência de alta, desse movimento de alta. E o nosso indicador de volume aqui financeiro, com a regra de coloração, ele está mostrando ó, que essas barrinhas aqui, que está dando com muito volume aqui, ó, essas barrinhas aqui vermelhas, elas tá entrando muito volume financeiro e essas barrinhas de volume financeiro alto pode ser um volume de exaustão que está chegando ao fim daquele determinado movimento. E isso aqui já vem sendo mostrado ó, pelo nosso indicador. Veja só, como essa barra de volume aqui no volume financeiro é grande, ó, ela tem um volume financeiro grande, só que no nosso volume Fênix ele tem um volume bem pequeno, já está ficando até abaixo da média. Então, isso aqui já está mostrando para a gente uma divergência, uma fraqueza no movimento. Beleza? Então, aqui a gente já fica atento para quem está comprado sair dessa operação nessa região. Ou você poder pensar aqui nessa região como uma região vendedora. Então, como é que a gente vai encontrar um gatilho aqui? Se a gente identificar uma região de topo, ó, veja que o preço montou esse topo aqui com esse padrão de reversão e o volume ele está bem pequeno, ó. Um volumezinho pequeno no indicador Fênix, e no volume financeiro ele já tem um volume menor do que o anterior. Olha lá, um volume mais altão lá, formando um topo menor do que o anterior. Beleza, a gente não faz nada aí.
Só que aí você vê que o preço ele faz uma correção, ó, faz uma pequena correção. Candles de queda. E olha só os candles de queda no nosso volume Fênix. Entra bastante volume aqui, ó, um volume maior do que os volumes do topo. Então aqui a gente já tem uma fraqueza de topo. E o que a gente já identificou aqui? Que se aqui é uma regiãozinha de topo, quando o preço voltar nessa região, ou próximo dela, a gente pode efetuar uma venda. E olha o que acontece, galera. O preço ele volta a subir, dois candlezinhos de alta. No volume Fênix, ele está menor do que os volumes de venda, mas ele ainda é um volume grande, mas é volume já vendedor. Então, olha no volume aqui, comprador. A gente não estava com volume crescente, ó, barras crescentes. Essa aqui já tá decrescente, a do topo maior. E a do topo, quando for buscar esse outro topo aqui, já está com volume menor ainda. Então, já temos aqui fraqueza. Aqui poderia encontrar um gatilho aqui, poderia vender aqui. Ou, como é o melhor gatilho, a gente ainda esperou mais um pouco, ó, o preço desceu novamente com volume de venda grande. E ele volta a subir com um volume menor ainda. Ó, olha esse volumezinho, muito pequenininho, ó, um volume de compra muito pequenininho dentro do indicador Fênix. E candle seguinte, um volume financeiro de venda maior do que o de compra. Aqui você já consegue ver um engolfo, ó. Todos os candles compradores, volumes compradores financeiro, está muito menor do que o volume anterior, então aqui seria o gatilho para vender, porque você já conseguiu identificar fraqueza e conseguiu ver o volume financeiro, o vendedor aparecendo, com confirmação do volume financeiro aqui do Fênix, porque já viu fraqueza nesse topo, e você conseguiria entrar na operação. E aqui, olha só que operação muito bacana, ó. Entrada com a confirmação, 250 pontos. Aí você veja que quando o preço ele começa a cair aqui, ele começa a cair com volume grande, ó. Só que olha só, depois, olha essa barrinha aqui de venda, olha o tamanho do volume dela comparado aos volumes anteriores. Aqui está tá caindo decrescente, perdendo força. Beleza, galera? O preço está caindo com volume decrescente. E depois o preço ele dá uma subidinha e vem duas barrinhas de queda. Quando essas duas barrinhas de queda aparecem, a gente sempre tem que estar analisando referência aos candles anteriores. Olha essa barra aqui, esse volume, deu muito volume comprador. O volume está acima da média. E é um volume financeiro grande. Quando ele dá dois candlezinhos aqui, que pode ser uma correção ou pode continuar o movimento de queda, olha lá, o volume é menor do que o de compra. Então, aqui, você pode pensar numa compra, porque não tem volume para cair. Beleza? Vamos lá. A gente tem aqui, ó, o preço fazendo um rompimento dessa região de topo. Rompeu. Rompeu com volume comprador grande, ó. Olha lá o financeiro. Volume comprador grande. Volume financeiro tem barras amarelas. Volume aqui no Fênix tem um volume grande acima da média. E olha quando ele volta a fazer pullback, esses dois candlezinhos de queda, fazendo o pullback nessa resistência aqui. Olha que confirmação. Volumes pequenos, abaixo da média, ó. E o volume aqui no financeiro você consegue ver nitidamente, ó. Barras vermelhas com volumes menores do que os volumes de compra. Então aqui você consegue identificar esse gatilho para comprar. Isso vai sendo evidenciado várias vezes, ó. O preço cai e o volume fica decrescente no Fênix. No volume financeiro também fica decrescente. E quando ele sobe, ó, olha lá, o preço agredindo com barra grande, volume financeiro, laranja, barra laranja. E quando ele começa a cair, ó, ele cai decrescente, ó. Pullback de barra, de alta, ó. Três candlezinhos de queda com volumes menores do que os volumes de compra. E aqui no Fênix a mesma coisa, confirmando um pullback de alta. Aqui ele forma até uma regiãozinha de suporte, né? Então, galera, você consegue interpretar o volume
para poder operar suporte, resistência e pullback de uma forma mais clara e objetiva, que vai diminuir seu stop e vai dar gatilhos muito melhores. A mesma coisa acontece quando existe uma exaustão do preço. Vamos ver. Olha só, o preço aqui ele vinha subindo e ele vinha perdendo força, olha lá. De repente deu essa barra aqui, ó, essa barra aqui, novamente, barra muito grande aqui com volume muito grande de venda e compra. Veja que, olha como é discrepante os outros volumes. Os volumes aqui são pequenos e de repente dá um volumão aqui grande. E a gente sabe que aqui existe uma absorção. Esse volume que entrou, o pessoal aqui está absorvendo para possivelmente fazer uma agressão de venda. Se eu estou numa tendência de alta e, de repente, o preço está subindo com pouco volume, normal, de repente dá uma barra gigantesca de volume, essa barra aqui, com certeza, vai ser uma barra de exaustão para reverter o preço. E olha o que aconteceu depois. O preço dá uma seguradinha e volta essa barrazinha aqui, ó. Essa barrazinha, testar essa região de topo. Testando a exaustão. Tem volume aqui nessa barra? Ó, volume financeiro comparado ao volume financeiro anterior? Não tem. Olha no volume Fênix também. Muito menor do que o anterior. Testando o topo. Então, por isso que o preço cai. Volta a subir novamente. Volume comparado ao volume vendedor. Olha como o preço caiu com esse volume de venda. E olha como ele volta a testar essa região de topo. Sem volume. Então, aqui, se você faz a venda, você continuaria permanecendo nela, ou mesmo subindo com barras grandes, verde, ó, mas o volume é menor do que o volume vendedor. Não tem, ó, força, olha lá, a barra tá branca, porque aqui não tem interesse dos comprados romper essa região de resistência, por isso que o preço cai. Aqui, por que que a gente sai nessa região aqui de suporte? Porque saímos nessa região de suporte aqui. Quando ele começa a cair, ó, perdendo força, ó, segurando numa região de suporte, sem volume, olha lá, o volume. Não tem volume de venda, o volume de venda é menor do que os anteriores. Como é que dá para conduzir, galera, uma operação assim? Olha lá, testando suporte, sem volume, volume abaixo da média. Então, aqui nessa região de suporte, o preço tem tudo para segurar. Tudo para segurar. E a gente pode fazer o quê? Sair da operação de venda e entrar numa operaçãozinha de compra. A gente consegue ter essas nuances operando, utilizando o volume. Você não vai permanecer numa operação acreditando em um movimento se ele não tem combustível. Beleza? Então, a gente consegue fazer entrada de suporte e resistência com confirmação, quando tem combustível ou não. Conseguimos identificar exaustão de preço para uma possível reversão e confirmações de pullback. Então, o volume, não só o volume financeiro, mas o volume Fênix, ele vai auxiliar você a conseguir pegar as melhores entradas e as melhores oportunidades através dessas confirmações, se você fizer a leitura correta dele, beleza? E lembrando que esse indicador aqui faz parte do Operacional Fênix. Se você tiver interesse, é só chamar no WhatsApp ou no Telegram que eu envio a versão teste de 3 dias para vocês, beleza? Basicamente era isso que eu queria passar para vocês, galera. Se vocês quiserem um vídeo detalhadozinho, mostrando todas as possíveis gatilhos que eu posso encontrar através do volume, eu posso fazer um vídeo detalhado para vocês. Vamos atingir aquela metazinha aí de likes, 50 likezinhos, para eu fazer um vídeo detalhado só falando sobre o volume financeiro, que é um volume que está gratuito para vocês aí. E se vocês quiserem também, eu faço um vídeo detalhado só sobre o volume Fênix e como ele é tão importante no nosso operacional. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, é nóis. Falou!